A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a leitura da Bíblia de hoje invocando São Miguel Arcanjo. Vamos lá? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos pedir neste momento a São Miguel que esteja intercedendo sobre o Padre Daniel Ribeiro, sobre todos os sacerdotes, sobre todo o clero, sobre o Papa Leão XIV, sobre nós, sobre todas as nossas famílias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Vamos continuar hoje o primeiro livro de Macabeus, no capítulo 5. Lembrando para quem está entrando neste momento e caiu de paraquedas, entra na nossa playlist, começa pelo primeiro dia, seja muito bem-vindo e acompanhe a leitura da Bíblia em 365 dias. E no primeiro link fixado nos comentários você encontrará o canal do Padre Daniel Ribeiro, bem como os nossos grupos de WhatsApp e canal de WhatsApp, onde vocês terão acesso a todas as explicações dos capítulos lidos. Muito obrigado a todos que deixaram os comentários, muito obrigado a todos que fizeram a sua inscrição e deixaram seu like, porque o número de inscritos, de pessoas que estão acessando os nossos vídeos está crescendo, e isso é graças a vocês. Vamos à leitura de hoje? Primeiro livro de Macabeus, capítulo 5. Castigos dos vizinhos hostis. Ora, ouvindo falar da reconstrução do altar e da restauração do templo, os povos circunvizinhos encolerizaram-se muito. Tomada a resolução de exterminar toda a raça de Jacó, que viviam entre eles, puseram-se a matá-los e a persegui-los. Por eles perseguirem desse modo Israel, Judas atacou os filhos de Esaú na Idumeia, junto de Acrabatena. Infligiu-lhes uma grande derrota, esmagou-os e apoderou-se de seus despojos. Lembrou-se igualmente da malícia dos filhos de Beã, armadilha e perigo para seu povo, por causa das emboscadas que eles armavam nos caminhos. Foram rechaçados em suas torres, onde ele os sitiou e os exterminou, queimando as torres com todos os que ali se achavam. Em seguida, atacou os amonitas, entre os quais ele descobriu um forte exército e numeroso povo, sob a chefia de Timóteo. Travou com eles numerosos combates e os aniquilou por completo. Apoderou-se da cidade de Jazer e de seus arrebaldes e voltou depois à Judeia. No entanto, as nações de Galaade se coligaram contra os israelitas que habitavam em seu território com a intenção de exterminá-los. Mas estes se refugiaram no forte de Datema.
Dali enviaram uma mensagem a Judas e a seus irmãos nestes termos: As nações que nos cercam se uniram contra nós e querem exterminar-nos. Prepararam-se para vir tomar a fortaleza em que nos achamos refugiados. É Timóteo quem comanda suas tropas. Vinde, pois, agora nos livrar de suas mãos, porque muitos dos nossos foram mortos. Mataram todos os nossos irmãos que se achavam na região de Tobias. Levaram consigo suas mulheres, seus filhos e seus bens e mataram lá perto de 100.000 homens. Quando ainda se estava lendo essa carta, eis que chegam outros mensageiros da Galileia com as vestes em farrapos e portadores de notícias idênticas, dizendo: Congregaram-se contra nós nações da Ptolemaida, de Tiro e da Sidônia, e de toda a Galileia das nações, para nos destruir inteiramente. Logo que Judas e o povo souberam da situação, organizaram uma grande assembleia para deliberar sobre o que deviam fazer em favor dos irmãos atacados e provados. Disse Judas a seu irmão Simão: Escolhe alguns homens e põe-te a caminho para livrar teus irmãos da Galileia. Jonatas, meu irmão, e eu iremos à terra de Galaade. Para guardar a Judeia, deixou ali José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, à frente do restante do exército, com essa ordem: Governai esse povo e até nossa volta evitai toda luta contra os gentios. A Simão foram dados 3.000 homens para se dirigir a Galileia, e a Judas 8.000 para ocupar a terra de Galaade. Simão tomou, portanto, o caminho da Galileia e travou muitos combates, esmagando diante de si as nações, as quais perseguiu até as portas da Ptolemaida. Perto de 3.000 gentios caíram, e ele se apoderou de seus despojos. Com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judeia os judeus que se achavam na Galileia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que eles possuíam. Por seu lado, Judas Macabeu e seu irmão Jonatas atravessaram o Jordão e marcharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus, os quais se aproximaram deles pacificamente e lhes contaram tudo aquilo que tinha acontecido a seu irmão em Galaade, dizendo que muitos dentre eles haviam sido encerrados em Bossora e em Bossor, em Alimas, em Casfo, em Macede e em Carnaim, todas elas cidades grandes e fortificadas. Eles estão também reunidos, acrescentaram eles, nas outras cidades de Galaade. Seus inimigos se prepararam para atacar amanhã suas fortificações, apoderar-se deles e exterminá-los num só dia. Judas mudou de caminho e atravessou o deserto para alcançar Bossora de improviso. Tomou a cidade, mandou passar a fio de espada todos os homens, apoderou-se dos espólios e incendiou a cidade. Na mesma noite partiu e atacou a fortaleza. No entanto, ao romper do dia, seus homens, erguendo os olhos, viram uma multidão incalculável, carregando escadas e máquinas para escalar de assalto a fortaleza. Era o ataque aos sitiados. Enquanto a cidade erguia um clamor misturado ao som das trombetas e um ruído formidável, viu Judas que o ataque se travava
e disse aos seus homens: Pelejai hoje por vossos irmãos. Separou-os em 3 batalhões e apareceu na retaguarda do inimigo, tocando as trombetas e erguendo preces em voz alta. O exército de Timóteo conheceu que era Macabeu e fugiu diante dele. Sofreu uma grande derrota e tombaram nesse dia 8.000 homens. Judas voltou-se em seguida para Alimas, atacou-a e conquistou-a de assalto. Matou todos os homens, tomou seus despojos e incendiou-a. Dali continuou e apoderou-se de Casfo, de Macede, de Bossor e das outras cidades do Galaade. Depois de tudo o que temos acabado de dizer, Timóteo reuniu um novo exército, acampou do outro lado da corrente, defronte de Rafon. Imediatamente Judas mandou alguém espionar sua posição e trouxeram-lhe a notícia. Todas as nações circunvizinhas se uniram contra nós, formando um poderoso exército. Tomaram em seu auxílio mercenários árabes e se estabeleceram do outro lado do rio, prontos a atravessá-los para vir atacar-te. Judas foi então contra ele. Ao chegar Judas com suas tropas à torrente, disse Timóteo, por sua vez, aos oficiais do exército: Se ele atravessar primeiro a torrente contra nós, não lhe poderemos resistir, porque terá vantagem sobre nós. Mas se ele temer passar e acampar do outro lado do rio, atravessaremos e teremos vantagem sobre ele. Ora, logo que chegaram à torrente, Judas dispôs ao longo do rio os escribas do povo, com a seguinte ordem: Não deixeis ninguém se instalar por aqui, mas venham todos ao combate. E foi ele o primeiro a se arrojar, e todo o povo seguiu. Os gentios foram derrotados diante de seus olhos, lançaram suas armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus, porém, apoderaram-se da cidade e incendiaram o templo com todos aqueles que lá se achavam. Carnaim foi assolada e ninguém pôde mais resistir a Judas. Este reuniu então todos os judeus da terra de Galaade, do menor ao maior, as mulheres, as crianças e seus haveres, uma multidão enorme que ele resolveu conduzir à terra de Judá. Caminharam até Efron, cidade grande e bem fortificada que se achava no caminho. Não se podia contorná-la nem pela direita nem pela esquerda, mas era preciso atravessá-la. Os habitantes fecharam as portas e se entrincheiraram com pedras. Judas, todavia, enviou-lhes mensageiros com palavras de paz. Atravessaremos vossa terra para irmos à nossa. Ninguém vos molestará, apenas queremos passar. Mas eles não lhes quiseram abrir o acesso. Então Judas ordenou que cada um a seu posto se dispusesse para a luta. Todos os homens do exército se prepararam, pois, durante todo o dia e toda a noite, a cidade foi atacada até cair em suas mãos. Passaram a fio de espada todos os homens, destruíram completamente a cidade, apoderaram-se dos espólios e atravessaram por cima dos seus cadáveres. Depois, a caravana passou o Jordão para chegar à grande planície em frente de Betsã. Em caminho, Judas não cessava de ajuntar os retardatários e de encorajar a multidão, até que chegassem à terra de Judá. Escalaram o Monte Sião com alegria e regozijo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz sem que nenhum deles tivesse sucumbido. Derrota de José e Azarias. Ora,
Enquanto Judas se achava em Galaade com Jonatas e seu irmão Simão na Galileia, diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias e Azarias, à frente de suas tropas, souberam de seus feitos heróicos e de suas proezas. Façamos também célebre nosso nome, disse um para o outro, e vamos combater nações vizinhas. Transmitiram ordens às forças que eles tinham consigo e marcharam contra Jamnia. Mas Geórgias saiu da cidade com seus homens para opor-se a uma investida. José e Azarias foram postos em fuga e perseguidos até as fronteiras da Judeia. Pereceram nestes dias cerca de 2.000 homens e de Israel, e foi grande a derrota do povo. Isso porque não ouviram Judas, supondo que mostrariam seu valor. Mas não pertenciam à raça destes homens, a quem era dado salvar Israel. Outros triunfos de Judas. O valente Judas e seus irmãos foram de modo particular honrados por todo o povo de Israel e por todas as nações onde se ouviam seus nomes. Vinham em grande número para aclamá-los. Entre mentes, Judas e seus irmãos partiram para combater os filhos de Esaú, que habitavam no sul. Abateu Hebrom e seus arrebaldes, destruiu as fortificações e queimou todas as torres dos arredores. Partiu ainda para atingir a terra dos estrangeiros e atravessou Marisa. Naquele dia pereceram alguns sacerdotes no combate, por terem querido mostrar sua valentia, saindo imprudentemente para travarem combate. Judas voltou para Azoto, na terra dos estrangeiros, derrubou seus altares, queimou seus ídolos, sujeitou suas cidades à pilhagem e em seguida voltou para a terra de Judá. Capítulo 6. Morte de Antíoco Epífanes. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para a cidade, com a finalidade de tomá-la e pilhá-la, mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir e ele teve que voltar de lá para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que na Pérsia um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judeia tinham sido derrotadas e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças com armas e tropas, e se tinha enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar em Jerusalém e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Bet-sur. Ouvindo essas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado.
Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido às suas expectativas. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: O sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair e a que desolação fui eu reduzido até o presente. Eu que era bom e querido no tempo de meu poder. Mas agora me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes de Judá que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu-o regente de todo o reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para a sua realeza. O rei Antíoco morreu ali no ano 149. Antíoco V Eupátor. Por sua vez, apenas soube Lisias que o rei tinha morrido. Elevou ao trono seu filho Antíoco, a quem havia educado desde a infância, e deu-lhe o nome de Eupátor. Judas sitia a fortaleza. Nesse interim, os ocupantes da fortaleza importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a fortaleza e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas de guerra. Expedição de Eupátor. Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: Até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a fortaleza, mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da fortaleza para serem senhores do templo e da cidade, e fortificaram Betsur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males, e tu não poderás mais detê-los. A essas palavras, o rei encolerizou-se, convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria, e ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários. Seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Batalha de Bet-Zacarias. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam diante de Bet-Sur, onde combateram por muito tempo. Construíram máquinas de guerra, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a fortaleza, veio Judas estabelecer-se em Bet-Zacarias, defronte do campo de luta do rei.
Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impetuosamente suas tropas em direção a Bet-Zacarias. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes sucos de uva e de amora para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas de malha e de capacetes de bronze para a cabeça. 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia sem jamais se afastarem dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um havia também valentes guerreiros que combatiam lá em cima, além do condutor indiano. O rei dispôs o restante da cavalaria de um lado e de outro, nas duas alas, para manobrar e proteger as falanges. Quando o sol brilhou sobre os escudos de ouro e bronze, a montanha resplandeceu como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra pela planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com seus para travar a batalha. 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Façanha de Eleazar. Eleazar, cognominado Al-Aram, viu que um dos elefantes estava armado com a armadura real e ultrapassava todos os outros. Supondo que o rei estivesse em cima, entregou-se a si mesmo para salvar todo o povo e conquistar um nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção, para o meio da falange, matando a direita e a esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Conseguiu chegar até o elefante e, tomando posição abaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre Eleazar, que ali morreu. Eupátor conquista Betsur. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judeia e ao Monte Sião. Fez um acordo de paz com os habitantes de Betsur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuar ali, pois era o ano sabático. Assim, o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. E sitia Jerusalém. Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas de guerra, guindastes para lançar fogo e pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas para se oporem aos seus inimigos e combateram por muito tempo. Todavia, faltavam víveres nos celeiros por ser o 7º ano e todos os que se achavam refugiados na Judeia para fugir dos gentios tinham esgotado o resto da reserva. Restavam afinal poucos homens para a defesa do templo, atingidos como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para a sua casa. Conclusão de um acordo. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza,
Tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: Estamos nos enfraquecendo aqui dia após dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte. Enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino, estendamos as mãos e estes homens, estendamos as mãos a estes homens e façamos a paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora, segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que abolimos que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que a aceitaram, sob a palavra de juramento feito pelo rei, e os generais abandonaram a fortaleza. O rei subiu o Monte Sião e visitou as fortificações, mas violou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida partiu a toda pressa e voltou para Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade, atacou-a e tomou a cidade à força. Terminamos neste momento a leitura de hoje. Eu vou perguntar para vocês se vocês ainda têm alguma dúvida com relação à questão das indulgências parciais e das indulgências plenárias. Eu gostaria que vocês escrevessem nos comentários. Tenho alguma dúvida? Não tenho? Me expliquem para eu poder ajudá-los. Quem quiser, obviamente. Hoje eu vou falar sobre a indulgência plenária no contexto do Jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança. É a remissão completa diante de Deus da pena temporal pelos pecados já perdoados na confissão. Para obter essa graça, os fiéis precisam estar devidamente dispostos, com arrependimento sincero e desapego ao pecado, e cumprir as condições estabelecidas pela Igreja, como confissão, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Papa. Pai Nosso, Ave Maria, o Glória. Para obter a indulgência plenária durante o Jubileu 2025 é necessário arrependimento sincero e desapego ao pecado, ou seja, o fiel deve sentir-se verdadeiramente arrependido e ter a determinação de evitar o pecado no futuro. 2. Confissão sacramental. A confissão individual e íntegra é um dos requisitos essenciais para a remissão das penas temporais. 3. Comunhão eucarística. Receber a Sagrada Comunhão é um sinal de fé e de união com Cristo, que também é condição para a obtenção da indulgência plenária. 4. Oração pelas intenções do Papa. Rezar pelas intenções do Papa é uma forma de demonstrar solidariedade com a Igreja e seus desafios, e também é um requisito para a indulgência. Peregrinação, número 5. Para os fiéis que forem peregrinos, a visita a lugares jubilares como igrejas e santuários pode ser um modo de cumprir essa condição. Atos de devoção. Além da peregrinação, a visita a lugares jubilares pode envolver adoração eucarística, meditação e oração, como Pai Nosso, a profissão de fé e invocações a Maria. Por último, a aplicação às almas do purgatório. As indulgências plenárias obtidas durante o ano jubilar podem ser aplicadas às almas do purgatório, com a possibilidade de obter 2 indulgências plenárias para o falecido em um só dia. Quem tiver dúvidas sobre indulgências parciais, indulgências plenárias ou indulgência do Jubileu 2025, por favor, escreva nos comentários. E
entrem nos nossos grupos de WhatsApp. O link está fixado no primeiro comentário do vídeo, porque lá eu vou fazer mais uma explicação para vocês, colocando vídeos de outras pessoas para explicar para quem tiver ainda alguma dúvida. Bom, pessoal, por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.